Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje mais uma aula aqui sobre perícia de atropelamento. Quero falar com vocês sobre forward projection, né? Que é um tipo, né, de projeção do corpo da vítima após o impacto, né? Por que eu estou gravando essa aula aqui? Nós fizemos uma primeira aula no qual nós mostramos como utilizar corretamente a equação de Zero. E aí nós mostramos que a equação de Zero ela se mostra, né, tem o seu resultado muito mais apurado quando você tem um determinado tipo de trajetória diferente do que a gente vai falar hoje. Lá na equação de Zero, você aplica, né, quando a trajetória é do tipo wrap. E aqui em Forward Projection eu vou mostrar para vocês que a equação que melhor traz resultado, né, para cálculo de velocidade do veículo atropelador é a equação de Northwestern, tá? Northwestern, né? Mas antes de a gente falar aí do conteúdo da aula, eu quero te fazer um convite que na semana que vem, no dia 11 de maio, nós vamos estar realizando aí o Masterclass, uma aula aí 100% gratuita para você, mas você precisa se inscrever nessa aula, né? Você vai na bio do meu Instagram, tem um link lá de inscrição do Masterclass, vai abrir uma página de inscrição, se inscreva, o nome e o e-mail, só isso, e você já garante aí a sua participação. E aí nessa mesma página de inscrição também tem um botão ali que é para você entrar para o grupo do Telegram, né, das pessoas que vão participar do Masterclass. E ali no grupo do Telegram a gente está colocando ali todas as informações necessárias, né, tudo aquilo que você precisa saber aí antes do nosso evento, tá bem? Paralelo ao evento, né, Masterclass, nós vamos estar lançando aí o nosso primeiro livro, né? Enfim, né, conseguimos aí finalizar aí um livro muito interessante sobre atropelamento. É uma literatura inédita no Brasil, né? Um livro no qual aí nós falamos só sobre atropelamento, né? Daí nós esmiuçamos ali todas as nuances envolvendo atropelamento e você vai ter condições, né, a partir desse livro aí, de realizar a sua perícia envolvendo os mais diversos tipos de atropelamento e fazer aí uma boa reconstrução. Aí, durante o nosso Masterclass, nós vamos fazer o lançamento desse livro, né? Reconstrução em acidente de trânsito, perícia em atropelamento, e você vai, né, ter aí um presente especial aí para quem estiver participando do Masterclass, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, participe lá, porque está vindo coisa muito legal, muito boa por aí, tá? Então, vamos para a nossa aula, né? Deixa eu mudar aqui o slide para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o forward projection acontece no tipo de impacto que a gente chama de impacto cheio, né? Ou full impact, né? E aí acontece esse tipo de trajetória. Então você veja que tem o pedestre aqui sendo atingido por um caminhão. Só que esse caminhão ele tem uma frente reta. Então, quem assistiu a primeira aula, a equação de Cyril, a gente falou ali, né, dos tipos de trajetória. E o veículo, quando ele tem essa geometria frontal aí, ele atinge o corpo da vítima, ele projeta o corpo da vítima numa trajetória horizontal para frente, então não tem uma trajetória do tipo wrap, envoltório, o corpo da vítima não rotaciona e vai sobre o capô, então é diferente. E aí a equação que a gente vai mostrar aqui para vocês, que possibilita o cálculo da velocidade para esse tipo de trajetória, é a trajetória, é a equação de Northwestern. Na verdade, é a equação do Lean Freak, né? Northwestern é a universidade que publicou o livro do Lean Freak, né? E essa universidade fica nos Estados Unidos, e o Lean Freak, ele atua, né, como professor lá no Centro de Pesquisa de Acidentes de Trânsito. É um dos mais respeitados e renomados peritos em reconstrução de acidentes de trânsito do mundo, né? Então, nós temos o livro dele, nós temos a edição de 2010, é uma edição que você não encontra, uma edição esgotada. Tivemos a felicidade de 2010, quando ele lançou, a gente já de pronto fez a aquisição, recebemos o livro,
E hoje a gente utiliza bastante essa literatura aí para trazer aí o que há de mais moderno, de mais atual na perícia de acidente de trânsito, né, para os peritos brasileiros aí, né? Aquilo que tem de melhor aí no mundo em perícia de acidente de trânsito, com certeza a gente busca trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, nós podemos dizer então que nesse tipo de acidente, veículo de frente reta atingindo o corpo de um pedestre, nós vamos ter três fases ali: a fase de impacto, e esse impacto é um impacto cheio, um impacto completo, chamado de full impact. Nós vamos ter ainda a projeção, e essa projeção é uma projeção do tipo horizontal, e nós teremos ainda a fase de deslizamento, né, que é quando o corpo da vítima atinge ali o solo e depois desliza, tá certo? Mais ou menos assim, mais ou menos não, é assim que acontece a fase pós-colisão do corpo da vítima, tá bem? Aqui eu vou mostrar para vocês um slide bem interessante, que também tem dois autores que a gente tem estudado bastante, né? É uma literatura alemã, mas tem uma tradução para o inglês também. E esses autores, o Berg e Moser, dizem o seguinte, que devido à grande diferença de massa entre o veículo e o pedestre, a perda de velocidade é relativamente pequena, sobretudo nesses casos de full impact, né? Forward projection, tudo bem? Para Berg e Moser, esse valor é mínimo. Tá? Para uma primeira aproximação, pode até ser estimada entre 1 e 3 km por hora. E, na maioria dos casos, ela pode até ser negligenciada. Certo? Então, eu acho que sempre vai ter esse questionamento aí, né? Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, né? Ah, mas o veículo, quando atinge o corpo da vítima, ali durante a fase de impacto, ele vai ter perda de energia? Vai sim. Mas é mínimo, tudo bem? Então é isso que diz aí o nosso Moser, né? Mas tudo bem, vamos lá. O nosso objetivo aqui é tentar mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a reconstrução utilizando a equação de Northwestern para os casos de forward projection, tá certo, turma? A equação do Linfrick é essa que está aqui, ó, né? Coloquei aqui para vocês, método de Northwestern, e a velocidade do veículo, né, vai ser df vezes raiz quadrada de menos g sobre 2h. Então, eu preciso, para calcular a velocidade do veículo, desse df. O que é esse df? Nós vamos falar, está aqui já na nossa legendinha, ó, df é a distância de voo. Então, eu vou calcular esse df utilizando essa equação aqui do lado, à direita. Então, df é 2 vezes f vezes h, menos 2h, sobre, aí vezes, melhor dizendo, vezes, raiz quadrada de f ao quadrado, menos fd vezes h. O que são cada uma dessas coisas aqui? Então, v é a velocidade, d é a distância total de projeção. Né? Nós já vimos isso na outra aula, mas não custa nada lembrar que a distância total de projeção ela é a distância que vai desde o sítio de impacto, sítio de atropelamento, né, até a posição de repouso final, tá certo? Então o D que entra na equação de Northwestern ali, né, para calcular o DF, é a distância total de projeção, né, que é composta então pela fase de voo mais a distância de deslizamento. Então o perito na cena ele precisa só identificar o sítio de atropelamento e identificar a posição de repouso final. Se ele identificar essas duas coisas, ele vai poder calcular qual foi a distância de voo, o DF, utilizando essa equação aqui. Nessa equação do DF, nós ainda vamos ter o F e o H, né, além do D. O F está aqui na legenda, é o fator de arrasto, né, do corpo da vítima com o pavimento. O H é a altura do centro de gravidade dessa pessoa, tá bom? E o H, ele na equação do Linfrick, ele vai entrar como sendo um valor negativo. Ainda tem esse detalhezinho aí, tá bom? Então, o valor de H, quando substituir na equação aqui, tem que colocar um menos na frente, tá bom? Calcula o valor de DF, inserindo os dados do F, do H e do D, né? Faz a conta, calcula o DF, depois substitui nessa equação aqui da esquerda. Aí você vai calcular a velocidade do veículo, tá certo? DF, raiz de menos g sobre 2h. O g é a aceleração da gravidade, né? Em metros por segundo ao quadrado, tá bem? Então essa é a forma da equação de Northwestern, né? É isso aqui. Aqui embaixo, né, é uma consequência, uma dedução também da lógica da primeira,
que basicamente é o seguinte: se nessa equação de cima a gente calcula a velocidade de projeção da vítima da fase de voo, porque o DF é a distância só da fase de voo, como uma projeção horizontal, né, para frente, não há perda de velocidade, porque você não tem força desacelerando o veículo no eixo horizontal, no eixo X, né, no sistema de coordenadas cartesianas. Então o pedestre vai atingir o solo, né, em tese com a mesma velocidade com que ele foi projetado inicialmente, que a desaceleração vai acontecer tão somente no eixo vertical, no eixo onde está atuando a força de desaceleração advinda da aceleração da gravidade, certo? Que é vertical para baixo, né? Então, se a gente utiliza só a distância de voo para calcular a velocidade, a gente pode também utilizar só a distância de deslizamento, porque quando ele atinge o solo, e aí ele vai começar a desacelerar, agora sim, como ele está em contato com o solo, vai ter força de atrito entre o corpo da vítima e o pavimento, e aí ele vai desacelerar. Então, se a gente souber esse fator de desaceleração, a gente também vai conseguir calcular a partir da posição de repouso final até o ponto onde ele atingiu o solo, calcular quanto que foi de energia dissipada e também chegar qual é o valor da velocidade, que é a equação de velocidade equivalente à energia cinética, que é essa daqui, ó. Só que aí você vai colocar aqui, ó, somente o ds, ou seja, somente a parte que dissipou por deslizamento ou rolamento, enfim, né? Só aquela parte em que o corpo foi arrastando sobre o solo. Então aqui você entraria com ds, tá bom? E o ds pode ser estimado como sendo a distância total de projeção menos o df. Ou seja, você tem ali uma distância total de projeção, uma parte que é de voo e uma parte que é de deslizamento. Se você tem o total, já sabe o de voo, você vai saber quanto é a parte de deslizamento. Então, ds é a distância total menos a distância de voo. Substitui aqui nessa equação e encontra o valor da velocidade também. E aí é interessante você fazer as duas contas, porque os dois valores têm que ficar muito próximos, né? Tem que ficar assim, não pode dar uma diferença absurda e muito grande. Você vai encontrar valores, obviamente, diferentes, porque durante a fase de impacto ali você também tem perda de energia, quando o corpo impacta o solo e tal. Mas são valores bem próximos. Então, quer dizer, serve para você checar se a tua conta tá legal, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente vai aplicar. Então, aqui é um exemplo, né? Mas eu tenho aí, antes de mostrar essa tela, eu vou mostrar aqui a simulação para vocês. Isso aqui é bem legal, né? Então, eu vou mostrar aqui a simulação para vocês. Então, vejam que isso seria o nosso forward projection, né? Um veículo atingindo a vítima. Então, deixa eu fazer aqui mais devagar. Então, olha lá. O caminhão é frente reta, né? Então, ele atinge o corpo da vítima nesse momento, tá certo? E aí, a trajetória desenvolvida por esse cara aqui vai ser uma trajetória que está, né, aqui com essas linhas aqui, né, mostrando o corpo dele sendo projetado. Então, se a gente imaginar aqui na altura da cintura um ponto, que seria o centro de gravidade do corpo dele, esse ponto vai descrever essa trajetória aqui, ó, né, essa meia parábola aqui, né, até atingir o solo, depois ele desliza, tá certo? Então ele vai lá sendo projetado e aí desliza até atingir a posição de repouso final. Tá certo? Então, essa é a trajetória que nós podemos chamar de forward projection. Tá certo, pessoal? E aí, então, nesse software aqui, a gente tem aqui a velocidade de impacto, né? A velocidade foi de 32,5 km por hora aqui, ó. Bom? 35,2 km por hora. E a gente vai aplicar agora a equação de Northwestern para poder mostrar como é que faz e calcular, tá bem? Então vamos lá, a massa do caminhão, 12.950 quilos,
A massa do pedestre 78 kg, distância total de projeção 6,79 metros, que é essa distância daqui onde estava o corpo da vítima até onde parou. Altura do centro de gravidade 1,03, fator F de deslizamento do corpo 0,8. Então o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Calcular o DF, né? 2 vezes F vezes H menos 2H vezes raiz de F quadrado menos FD sobre H. Aí nós vamos agora pegar uma planilha, né, de Excel, tá certo? Uma planilha de Excel. Então tá aqui o nosso Excel. Então aqui estão os valores de D, de distância total, o valor de F e de H. O D 6,79, o F 0,8, H 1,03. Olha o H negativo aqui. E aqui a equação para calcular o DF. Então o DF 3,36. Então calculamos o DF, a distância total de voo, tá? Do inglês o F aí é fall, né? Por isso que ele chama de DF. Tudo bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Veja que pelo software a gente fez aqui uma medida, né? Considerando mais ou menos ali o centro de gravidade onde que teria parado. Deixa eu mudar a tela para vocês aqui. Aí, agora sim. Veja que a gente fez uma projeção aqui, ó, desse ponto até tentando achar aqui o centro de gravidade onde que ele estava quando o corpo atingiu o solo. Pelo software a gente fez uma estimativa de 3,8 metros de distância de voo. E a conta, né, utilizando a equação, essa equação aqui, deu 3,36. Quer dizer, uma diferençazinha ali, mas, né, nada assim tão absurdo, né? Aí pega esse valor de DF de 3,36, joga nessa equação do V aqui, ó, igual a DF, raiz de menos G sobre 2H, e calcula a velocidade, que aqui deu 7,5 metros por segundo ou 27,2 metros por segundo, né? Então a gente tem aqui de novo isso no Excel. Vamos voltar a página aqui, que aí vocês vão conseguir verificar, né? Então tá aqui, ó, a velocidade calculada, 7,55 aqui em cima, ó, aqui, né? E o valor de 27,2 km por hora. Então tá aí o cálculo da velocidade utilizando a equação do Linfreak ali, né, no seu livro, tá? Ah, professor, mas e aí se eu quiser aplicar aí a eficiência de projeção? Dá para aplicar? Dá. Só que a eficiência de projeção que a gente vai aplicar aqui é em função das massas, tá bom? Então eficiência de projeção é a MV, massa do veículo, dividido pela soma da massa do veículo mais a massa do pedestre, tudo bem? Fazendo a conta aqui, o E deu 0,99, né? Quer dizer, esse veículo, esse pedestre, ele foi projetado praticamente com 100%, 0,99, né, 99% da velocidade com que o veículo atingiu ele, né? Mas aí, para aplicar esse valor, então eu pego a velocidade de impacto, seria a velocidade de projeção, a calculada, 27,2 dividido pelo valor da eficiência de projeção, 27,47. Tá? Veja que aí nós temos uma diferença aí para o valor real, que se a gente admitir que o valor real é aquilo que a gente simulou no software, de 32,5 km por hora. Mas interessante é que nós chegamos num valor abaixo, né? Um valor abaixo. E aí já testei várias vezes a equação de Northwestern. Ela sempre tende a se aproximar da velocidade real, mas nunca dá maior. Então isso que é importante. Quando você utiliza uma equação, né, você vai percebendo que ela vai sempre te dar valores um pouquinho subestimado, muito próximo do valor real, mas ela nunca vai te dar valores superestimados. Isso é legal porque dá segurança para o perito. Quando ele faz um cálculo de velocidade, ele sabe que no mínimo a velocidade era aquela ali. Se aquela velocidade ali já é suficiente para uma análise de evitabilidade, apontar uma culpa, pô, isso já é suficiente, né? Porque se ele tiver a mais do que aquilo que você está calculando, aí a sua culpa fica mais evidente ainda. Então, eu gosto sempre quando as equações apresentam valores próximos do valor real, mas ainda assim um pouco subestimado, tá certo? Agora, vamos ver o seguinte. Na equação que eu mostrei para vocês, de Northwestern, tem aqui, ó,
essa segunda equação, né? No método do Northwest tem essa segunda equação aqui, ó. Então, nós fizemos utilizando a primeira. E aí, na primeira, nós calculamos pelo DF. Agora, a gente vai calcular a velocidade utilizando a segunda equação, que agora é utilizando a distância de deslizamento, ds. Então, você tem duas formas de calcular a velocidade pelo método Northwestern. Primeira, utilizando a distância de voo, e a segunda, utilizando a distância de deslizamento, ds. O ds vai ser o d menos o df. d é a distância total, menos o df, que é a distância de voo. Como a gente já sabe a distância total de projeção, porque a gente mediu isso, calculamos o df, a gente tem condições de calcular o ds, né? Então, a gente tem isso na planilha de Excel. Então, a gente vai pegar, mostrar para vocês aqui, qual que é a planilha, qual que é aqui, ó. Aqui. O ds vai ser... aqui, ó. O ds vai ser 3,42. Da onde que sai esse 3,42? É o valor do D total, que é o 6,79 aqui, menos o 3,36 calculado, né? Então, se a gente olhar aqui na fórmula do DS, ó, é a célula M20 menos a P20. M está aqui e a P está aqui. E 20 é a linha. 3,42. E aqui nessa célula está a equação, a fórmula do cálculo da velocidade, aquela raiz de 2.000 GDS, tá bom? 7,33 metros por segundo e em km por hora 26,4. Veja que os dois valores calculados eles ficam muito próximos, né? Aplicando aí a eficiência de projeção vai para 27,63. Quer dizer, os dois valores calculados, tanto pela equação da distância de voo quanto pela equação da distância de deslizamento, eles têm que ficar muito próximos, tá certo? Isso serve para a gente checar aí até o nosso resultado. Tudo bem, turma? Então, espero que você tenha entendido aí o método de Northwestern, né? Mais do que isso, né? O que você precisa entender é quando utilizar o método de Northwestern, né? Para situações de forward projection, porque a equação de Cyril, elas são desenvolvidas e tem um resultado muito melhor quando aplicado a trajetória de Wrap Trajectory, tá certo, pessoal? Lembrando mais uma vez, dia 11 de maio, espero vocês no nosso Masterclass e nós vamos lançar o nosso livro de reconstrução de acidente de trânsito, perícia em atropelamento e um evento exclusivo para quem estiver inscrito. Inscreva-se no link que está na bio do nosso Instagram, Emerson_Perito. Se inscreva para o Masterclass, depois clica lá no botão de entrar para o grupo do Telegram também. Espero vocês e até lá. Um grande abraço.